Oi, gente, tudo bom? Bom, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho da história de Esté. Esté foi uma rainha sábia que, por conta da sua sabedoria, ela salvou todo um povo. A história vem falando de um rei, Xerxes, que depois sua rainha Vasti, por conta de uma insubordinação, e escolheu Esté como rainha. Esté era judia, porém ninguém sabia. Ninguém sabia que Esté era judia. Ninguém sabia que ela pertencia ao povo escolhido por Deus. Bom, ela, depois de ter sido decretado no reinado do seu esposo, o rei Xerxes, o extermínio de todo o povo judeu, ela convocou um jejum de todos os judeus daquela província e das províncias adjacentes a qual tinham judeus e que seriam exterminados também. Ela convocou um jejum e se apresentou ao rei, mesmo correndo o risco de ser morta, e pela benevolência de Deus, ela, com muita sabedoria, eu convido vocês a lerem o livro de Esté, apenas 10 capítulos, é muito pouco, e rapidinho você consegue entender melhor a história. E ali naquele momento, ela decretou e convenceu ao rei, que decretasse que os judeus poderiam se defender daquele extermínio. No primeiro decreto, os judeus seriam exterminados sem direito algum à revida, a se defenderem. Eles poderiam ser saqueados, mortos, sem poderem se defender. Vocês conseguem perceber aí algum tipo de semelhança com o que nós estamos vivendo? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Lá no capítulo 9, eu vou ler para vocês um trechinho aqui do que foi decretado pelo rei. O primeiro decreto não poderia ser revogado, porque a palavra de um rei não pode voltar atrás. Estava assinado com o anel dele. A palavra de um rei não pode voltar atrás. Mas aí depois, um decreto não poderia ser revogado, que era o de exterminar o povo judeu. Contudo, agora, depois desse segundo decreto, eles poderiam ao menos se defender. E no capítulo 8, versículo 11, diz assim: nas cartas o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizar e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, esses poderiam combatê-los. Gente, eu estou lendo aqui uma versão atualizada, tá? Se caso você pegar uma outra versão, pode ser que as palavras sejam outras, mas a intenção do texto é a mesma, tá? Então vamos lá, vamos pular para o versículo 12. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança. Tinha um dia marcado para a matança. Tá? Vamos ver aqui? Isto é o dia 13 do 12º mês. Gente, eu não sei se vocês têm recebido inúmeros textos bíblicos falando da coincidência entre os números e os nomes dos nossos candidatos à presidência. Coincidência ou não, a verdade é que, coincidência ou não, convoque um jejum, ore por essas eleições, ore pelo nosso país. E agora eu só vou ler o versículo 17. Em todas as cidades do reino,
onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram, e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Eleições. Eu não vou fazer aqui nenhum tipo de boca de urna, nem querer que vocês votem no meu candidato, não. Mas no dia das eleições,